Olá, pessoal! Muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Uma aula aqui específica para concursos públicos que cobrem esse tema, a nossa Lei 9455 do ano de 97. Quem já está ao vivo comigo aí, coloca no chat se está tudo ok na transmissão, só para eu saber que vocês já estão me ouvindo bem, que vocês já estão me vendo bem. Coloca no chat aí, muito boa noite. Quem já está comigo, dá o teu alô aí no chat para a gente começar aqui a nossa transmissão. Bora lá? Acho que o áudio está ok, né? É isso aí. Tudo certo? Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos trabalhar, gente? Então, se liga só. Lei de tortura para concursos públicos, uma aula, né, um tema bem importante para quem vai fazer principalmente carreiras policiais aí, para quem vai fazer polícia militar, para quem vai fazer brigada militar, aqui do caso do Rio Grande do Sul, quem vai fazer polícia civil, vai fazer guarda municipal, quem vai fazer polícia penal. É um tema muito, muito importante. É um tema que seguidamente, corriqueiramente, está previsto nos editais. É muito importante tu ficar atento a essa legislação. Ela é uma lei muito pequena, é uma lei muito tranquila, só que ela tem alguns detalhes. Ela tem alguns detalhes, ela tem algumas nuances que tu precisa entender para não te complicar na hora da prova. Principalmente porque ela é pequena, mas por ter riqueza de detalhes e também alguns aprofundamentos, a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? E aí nessa aula a minha ideia é fazer o seguinte: eu não vou simplesmente ler os artigos, mas a gente vai entender, a gente vai destrinchar cada um dos significados, cada um dos conceitos dos institutos da Lei 9455 de 97, a nossa lei de tortura, tá? E a lei de tortura, a primeira ideia que vocês têm que entender é o seguinte: ela, ela é muito criticada, a lei de tortura, pela imprecisão da forma como ela tipifica os crimes. Sabe por quê? Porque essa lei ela foi votada às pressas no Poder Legislativo, porque aconteceu um fato na época que teve uma repercussão nacional muito forte e se cobrou muito do Poder Legislativo, e como sempre acontece, quando há uma cobrança forte no Poder Legislativo, eles acabam aprovando algumas medidas sem as discussões necessárias, tá? Então, o que motivou isso? Foi um impacto social, um impacto emocional, em razão do que aconteceu na favela naval em Diadema. Tá? Esse caso ele foi revelado por uma série de reportagens investigativas pela mídia, e aí, nesse ano de 97, ficou comprovado que diversos policiais militares na favela naval eles foram filmados extorquindo dinheiro de moradores, foram filmados humilhando, foram filmados espancando e executando várias e várias pessoas em blitz. E aí a comoção nacional levou o Congresso Nacional a aprovar essa legislação sem grandes discussões, sem uma grande discussão sobre o tema, o que é sempre necessário para a elaboração de uma lei, tá? Então esse aqui é o pano de fundo dessa lei, só para você entender. Embora isso aí não seja uma exigência tão grande para a prova, eu gosto sempre, dentro da minha metodologia de ensino, que você entenda tudo para poder fixar melhor. Tudo bem? Então é isso. Bora trabalhar? Essa aula vai ficar gravada aqui no nosso canal do YouTube por um tempo para vocês, e depois ela entra dentro da minha plataforma, que é a plataforma Clube do Concurseiro, vai ficar específica para os alunos, tá? Sou o professor Eric Salmeirão, professor de legislação para concursos há mais de 15 anos, e eu quero te convidar a se inscrever nesse nosso novo canal. O canal antigo acabou sendo hackeado, então a gente está nesse novo projeto. Eu conto muito com a tua ajuda. Preciso que tu te inscreva no canal, que tu deixe o teu like, que tu comente depois, deixa o teu comentário, teu feedback acerca dessa aula após tu assistir, tá bom? Todas as minhas redes sociais estão abaixo aqui do título desta aula, inclusive o link para te conhecer os meus grupos de estudos, principalmente o Clube do Concurseiro, que tem conteúdo muito bacana.
Tá bom? Então, a partir de agora, valendo a gravação para ficar nas plataformas depois. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa madrugada, a depender do horário que tu for assistir. Ok? Vamos falar então hoje sobre a Lei 9455 de 97. E aí, o que nós temos aqui, ó? A Lei 9455 de 97, ela vai fazer o quê? Ela vai definir as condutas tipificadas como tortura no nosso ordenamento jurídico. E essa lei, ela nasce, além daquela repercussão nacional daquele caso, ela nasce porque a nossa Constituição Federal, ela deu um comando. Ela inclui no nosso ordenamento jurídico a vedação à prática da tortura. Então, nós temos lá no artigo 5º, inciso 43, o seguinte, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura. Aí depois vem o tráfico de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e os definidos como hediondo, né? Aquilo que a gente estuda lá em constitucional que fica pelo mnemônico TTTTH, né? E aí, por eles respondendo, os mandantes executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, em razão desse mandado criminalizante previsto na Constituição e também motivado por aquele fato que eu já comentei para vocês, o nosso legislador acabou editando a Lei 9455 para poder definir as condutas que são consideradas como tortura, tá bom? Até porque no Brasil a Constituição ela manda fazer isso porque a Constituição ela surge, ela nasce a Constituição Cidadã em 88 após o Brasil viver um período de ditadura militar onde a prática da tortura era muito comum. Inclusive a prática de tortura ela era institucionalizada. Então, quando vem essa nova Constituição, há o compromisso que a democracia teve em abolir, de vez do seu ordenamento, a prática da tortura. E eu sempre gosto de falar isso nas aulas, principalmente das aulas de constitucional, que a gente tem lá no tema Teoria Geral dos Direitos e Garantias Fundamentais, as características dos direitos fundamentais, né? E a gente estuda lá a característica da relatividade. A gente entende que a maioria dos direitos, praticamente todos eles, não são absolutos. Eles são relativos. Por quê? Porque em algum dado momento, um vai se chocar com o outro. Você perceba que eu lembro sempre que nem a vida, que é o direito do qual todos os outros decorrem, ela não é absoluta, ela encontra momentos de relativização. Inclusive um caso bem recente, aquela lei do abate que nós falamos, né? A interrupção de fetos anencéfalos, o aborto em caso de estupro, a gente tem essas situações onde a vida é relativizada. E aqui existe uma parcela da doutrina que entende que existiriam apenas dois direitos que seriam absolutos, que não encontrariam relativizações, que seria o direito de não ser torturado e o direito de não ser escravizado. Então, pela doutrina, seriam os dois direitos que não seria aceitável a sua relativização. Ok? E feita essa breve introdução, esse panorama histórico para te entender sobre a tortura, a gente precisa conhecer o texto. A gente precisa conhecer o texto. Aí você pode ocupar o seu Vademecum. Quem é meu aluno do Clube do Concurseiro já recebeu esse material aqui, todo grifado, todo organizado. Vá fazendo as anotações e os slides vai encontrar dentro da plataforma Clube do Concurseiro depois, ok? Quem vai assistir aqui pelo nosso canal no YouTube como cortesia, por gentileza, vá fazendo as suas anotações, vá construindo o seu caderno, seguindo as orientações aqui, tá bom? Artigo 1º da Lei 9455 de 97, ela fala o seguinte, que constitui crime de tortura. Olha só, então a gente vai começar aqui logo pelos conceitos. Constitui crime de tortura. Olha só, constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe o sofrimento físico ou mental. Olha só que interessante isso aqui, ó. Aqui nós temos essa situação. A tortura, ela tem uma característica muito latente, muito forte,
que é o fato de um sujeito constranger outrem, utilizando do emprego de violência ou grave ameaça para causar sofrimento. Para causar sofrimento, isso vai ser muito importante para as provas. Para causar sofrimento de natureza ou física ou mental. E esse sofrimento vai ter algumas finalidades. Esse sofrimento vai ter algumas finalidades que nós temos aqui nas alíneas A, B e C, ok? Então, qual é, turma, a causa final da tortura? O objetivo da tortura é causar sofrimento na vítima, de ordem física ou de ordem mental. E essa tortura é bem interessante que vocês saibam isso, que ela é um crime comum. Ela não é um crime próprio que exige uma situação própria do agente que a comete. Qualquer pessoa pode cometer o crime de tortura. Isso é muito importante. Ela não exige uma condição especial do agente para esse cometimento, ok? E aí a tortura ela vai acontecer, esse emprego de sofrimento físico ou mental vai acontecer para quê? Letra A, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Esse constrangimento para causar sofrimento físico ou mental também vai ser para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Também pode ser em razão de discriminação racial ou religiosa. Fica tranquilo, fica tranquila que a gente vai entender, a gente vai esmiuçar cada um desses detalhes, ok? Importante tu saber o seguinte: o crime de tortura, ele dispensa o exame do corpo de delito. O exame de corpo de delito, sabe por quê? Porque na maioria dos casos, principalmente na tortura mental, sofrimento mental, ela não deixa vestígios. Então, o exame de corpo de delito, ele é prescindível. Uma palavrinha que as bancas gostam bastante, a diferença de prescindível para imprescindível. O exame de corpo de delito, ele é prescindível, ou seja, ele é dispensável. Ele não é necessário. Ele não é necessário, porque em alguns casos esse crime de tortura ele não vai deixar vestígios. Também é importante tu saber o seguinte, presta atenção, é possível acontecer o crime de tortura numa relação íntima de afeto. Quando, por exemplo, um parceiro submete a parceira a um sofrimento mental para que ela lhe entregue a senha do seu celular. Ou, contrário, a parceira impõe ao seu parceiro sofrimento mental, ameaçando de atacar-lhe com água fervente lá nos seus Países Baixos, se é que vocês me entendem, para que ele preste algum tipo de informação, para que ele faça algum tipo de confissão. Isso é perfeitamente possível, até porque a tortura ela não exige um agente específico. Ela pode ser cometida por qualquer pessoa. A tortura também, nesse último caso aqui, ó, muito importante vocês tomarem cuidado. A tortura preconceito, a tortura discriminatória, ela não pode ser confundida com racismo. Ela não pode ser confundida com racismo e também não pode ser confundida com aqueles crimes que foram pelo STF equiparados a racismo, que é o caso da homofobia e da transfobia. Então, a tortura preconceito, ela tem aqui uma destinação muito específica, que é racial e religiosa. Você só não pode confundir com os casos da lei de racismo e também dos crimes que foram pelo STF equiparados a racismo. Ok? Então, pequena amostragem aqui do artigo 1º, você perceba que tem bastante informação, bastante detalhe, tá bem pintado aqui com as canetinhas marca-texto para que tu possa entender e que tu possa prestar atenção nesses detalhes, porque as provas, dependendo do nível de prova que tu for fazer, isso aqui é muito importante que tu tome esse cuidado. Essa aula aqui, ela vai
desde o mais básico até o mais avançado. Eu vou passar o conteúdo suficiente para uma prova copia e cola. Até no final dessa aula vai ter questões desses dois tipos. E eu vou te passar também informações que são da doutrina, que são mais avançadas. Eu vou te passar informações de julgados dos tribunais. Então, essa aula aqui, tu vai pegando ela na dose certa. Se o teu concurso, por exemplo, é um concurso considerado mais básico, mais de entrada, nível médio, tu pode tranquilamente ficar atento aos detalhes do texto seco, famosa cobrança Ctrl+C, Ctrl+V. Agora tu vai fazer uma polícia civil, tu vai fazer uma polícia penal, daqui a pouco, em alguns estados, aí tu vai pegar uma polícia militar, no caso da brigada aqui, tu já precisa de um pouco mais. Até por isso eu quero te mostrar agora aqui, ó, um quadro para a gente começar a colocar nomes nas torturas, porque a gente tem na doutrina uma classificação dos crimes de tortura, exatamente nos moldes dos casos que são apontados ali nas letras do inciso 1. Aquele primeiro caso aqui, ó, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de uma terceira pessoa, a gente chama de tortura prova. A gente chama pela doutrina como tortura prova, ou seja, que é uma tortura que é praticada por meio de uma conduta para que se obtenha uma informação, uma declaração, uma confissão. Tu fica batendo na pessoa, causando sofrimento para que ela possa confessar alguma coisa, um policial que faz isso, por isso que é um conteúdo muito importante para provas de carreiras policiais. A gente vai ter a chamada tortura crime, que vai ser a conduta praticada para provocar uma ação ou omissão criminosa, que é justamente a letra B aqui do inciso 1, ok? Você pratica uma tortura no filho para que o pai deste filho cometa algum determinado crime em nome do torturador. Entende? Você pratica um sofrimento físico ou mental em alguém para que esse outrem acabe cometendo um crime por você. E aí nós vamos ter a chamada tortura discriminação, que é aquela conduta praticada em razão de discriminação ou racial ou religiosa. Lembra sempre do R aqui, ó, de racial ou religiosa, são os tipos de tortura e discriminação que a gente vai ter. Aí, como eu gosto de deixar o teu material bem completo, eu já preparei aqui nesse slide alguns bizus, algumas informações importantes para que tu possa levar para a tua prova, tá? A tortura, gente, na modalidade tortura-prova, ela pode ter alguns nomes diferentes aí que eu preciso que tu conheça. A tortura-prova, alguns doutrinadores vão chamar ela de tortura institucional, de tortura persecutória, uma terminologia bem característica do processo penal, inquisitorial, a mesma coisa, ou probatória. Então, além de tortura prova, tu pode encontrar dentro de uma prova essas nomenclaturas, e aí tu precisa conhecer, não precisa se assustar, porque agora tu já sabe. Falou em tortura inquisitorial, persecutória, institucional ou até probatória, a gente está diante do caso de tortura à prova, ok? A natureza da informação que é prestada por meio disso, ou ela é pública ou ela é privada, tá? Ela não tem nenhum tipo de exigência nesse caso. Cabe tentativa de tortura, professor? Cabe. É perfeitamente aceita a modalidade tentada na tortura. Perfeitamente aceita, cuida dessa informação também. E ele é um crime próprio ou um crime comum? Ele é um crime comum, porque ele não requer uma condição especial do agente. Talvez tu já está estudando direito penal, tu sabe que no crime próprio exige-se uma condição específica, como são os crimes cometidos por funcionário público contra a administração pública. Só pode ser cometido por funcionário público, exige uma condição especial. Exige-se uma condição especial. Aqui nesse caso, não.
Tudo bem? Tranquilos até aqui? Então a gente destrinchou o inciso 1 do nosso, o inciso 1, né, e letras A, B e C do nosso artigo 1º da Lei 9455 de 97. Aí tem o inciso 2, se tu tá com o teu vademecum, tá com o teu material, tá com esse teu conteúdo aí nas tuas mãos, tu vai ver que a lei de tortura tem o inciso 2, e aqui tem uma tortura bem específica, tá? Que a gente vai chamar de tortura castigo. A gente vai chamar de tortura castigo. Porque olha só, presta atenção aqui, ó, tem algo muito, muito específico aqui. A gente tem que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, característico da tortura, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aí nós temos uma pena aqui de reclusão de 2 a 8 anos. Não é muito comum as provas cobrarem aqui, mas eventualmente quando está aí sem criatividade o examinador, eles acabam te perguntando o tempo de pena. Já que tu tá nesse projeto de estudo, tu vai ter que passar por aqui, ó. Mas é mais comum eles cobrarem os detalhes. Primeiro detalhe, primeira informação importante já tá aqui, ó. Essa modalidade de tortura, ela é conhecida como tortura castigo. Então troca o disco daquilo que a gente viu lá. Aqui é outro tipo de tortura. Aqui é a tortura castigo. Aqui tem um tipo penal próprio, justamente a tortura castigo. Aqui é o seguinte, turma, é quando alguém, tá? Alguém submete uma outra pessoa que está sob os seus cuidados, porque está sob a sua guarda, está sob o seu poder, está sob sua autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a um intenso, a um forte sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar o quê? Castigo ou uma medida de caráter preventivo. Uma medida de caráter preventivo. Aqui vamos ter um exemplo assim, ó, também de casal. Será que cabe esse tipo de tortura entre marido e mulher? Olha só que interessante isso aí, ó. Será que cabe a tortura castigo entre marido e mulher na relação do matrimônio? Aí você pode pensar, professor, o homem ele exerce autoridade sobre a mulher, né? Hoje não mais. Há alguns anos atrás exercia, o homem tinha realmente poder e autoridade sobre a mulher. Agora não mais. Então, já que entre na relação marital não existe mais essa relação de guarda, de poder, nem mesmo de autoridade, a gente não pode falar mais em tortura castigo. Pode acontecer outros tipos de crime. Pode acontecer. Maria da Penha, alguma situação dessa, mas a tortura na modalidade castigo aqui não pode ser aplicada. Por quê? Porque aqui tem esse requisito que esse intenso sofrimento ele tenha que ser aplicado em alguém que esteja sob a guarda do torturador, sob o poder do torturador ou sob a autoridade do torturador. Por isso que as provas adoram esse inciso número 2 aqui, do nosso artigo 1º, porque ele tem essa riqueza de detalhes, que se ela montar um casinho prático lá, ou ela simplesmente tentar transcrever isso aqui com algumas outras palavras, você pode se complicar. O segredo aqui, o bizu, é tu entender isso. O torturador, ele vai submeter uma pessoa a intenso sofrimento, e essa pessoa que está nesse sofrimento intenso físico ou mental está sofrendo isso em razão de um castigo porque está sob sua guarda, poder ou autoridade. Tudo bem? Aí nós temos o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 1º que fala o seguinte, olha aqui, ó. Na mesma pena, que pena? Pena que a gente acabou de ver aqui, ó, reclusão de 2 a 8 anos. Aí vai ser aplicado no processo
a dosimetria da pena. Aí no parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a uma medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de uma medida legal. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui como é bem complexo nas nuances e é muito fácil de confundir. É muito fácil de confundir. Aqui no parágrafo 1º, a gente fala que a modalidade de tortura é a tortura equiparada. É a tortura equiparada, ou tortura por equiparação. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar como exemplo um agente penitenciário que ordena que o preso fique todo o tempo em pé. Não permita que ele deite, não permite que ele sente. O preso, pelo agente, é submetido a uma situação de ficar em pé. Ficar em pé por si só é uma tortura? No primeiro momento, não. Mas pode acabar se tornando com o passar do tempo, porque vai gerar um desconforto físico, vai gerar algum desajuste na segurança física desse preso, que pode, com o passar do tempo, acabar gerando um sofrimento físico. Então, perceba que este comportamento do agente penitenciário de ordenar que o preso fique em pé e não sente, também não deite, não está previsto na lei. Nenhuma lei penal, processual penal, tem o comando permitindo que um agente penitenciário ele possa sujeitar o preso a isso. Então, esse é o pulo do gato do parágrafo 1º. É quando o agente torturador impõe sofrimento físico ou mental a uma pessoa presa ou sujeita a uma medida de segurança, praticando um ato que não é previsto em lei ou que não seja ordenado por uma sentença, por uma medida legal. Aqui é o pulo do gato para vocês identificarem a tortura equiparada. Aqui é o pulo do gato para vocês identificarem numa eventual questão a tortura equiparada. Tudo bem? Agora deixa eu te dar um exemplo de algo que pode acontecer porque é previsto em lei. Quem estuda principalmente lei de execução penal vai lembrar do regime disciplinar diferenciado, conhecido como RDD. Aí olha só o que acontece aqui, ó, no RDD. Aí perceba que o legislador ele admite a sujeição de uma pessoa presa a um sofrimento físico ou mental sem que isso se configure tortura, desde que esse ato praticado esteja previsto numa lei ou seja resultante de uma ordem legal, que é o caso do RDD. O regime disciplinar diferenciado é quando o preso ele é colocado, é admitido em uma situação diferenciada justamente para ser submetido num regime de cumprimento de pena muito mais gravoso, no qual ele vai ser mantido isolado dos demais presos e com as horas reduzidas ao seu banho de sol e de visita. Isso pode gerar, com absoluta certeza, nesse preso, um sofrimento mental. Só que este possível sofrimento é previsto em lei. Essa situação de um regime disciplinar diferenciado é para presos que se coloquem nessa situação. Então, essa situação, por exemplo, do RDD, do regime disciplinar diferenciado, ela é prevista em lei. Então, ela não configura, em tese, via de regra, para fins de prova, né? Na prática, pode acontecer algumas coisas diferentes. Para fins de prova, não configura, via de regra, a tortura. E eu sempre gosto, quem me conhece, me acompanha, é meu aluno, eu sempre gosto de frisar isso. Tu é concurseiro, tu é concurseira, tu é fazedor de prova. Tu não é advogado, tu não é defensor ainda, tu não está na prática. A gente precisa ser pragmático para ser capaz de resolver o problema apresentado na questão.
E aí eu sempre bato nessa tecla. Não inventa muita moda, foca nesses detalhes, que são detalhes que a gente que acompanha a prova de concurso sabe que é a maneira cobrada. Ok? Então, vencida aqui a nossa tortura equiparada do parágrafo 1º, a gente já pode avançar para o nosso parágrafo 2º, que vai trazer mais um tipo de tortura. Olha só o que fala o parágrafo 2º aqui do artigo 1º. Fala que aquele que se omite em face dessas condutas de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Esse aqui também é campeão de prova. Parágrafo 2º do artigo 1º também é um carinha campeão de prova. Aqui você também tem um nome específico de tortura. Aqui vamos colocar, deixa eu botar aqui que eu quero colocar na realidade uma letra T. A gente vai colocar aqui que aqui é caso de tortura imprópria, nome da doutrina, tá? Aqui nós temos um caso de doutrina imprópria. O parágrafo 2º traz a doutrina, a tortura imprópria. Aqui é o seguinte, aqui pune-se a omissão. Aqui pune-se a omissão. Ok? Até porque o direito penal ele pune a ação ou omissão. E aqui também. Aqui a gente vai punir a omissão de um agente que tinha o dever de evitar que a tortura acontecesse. Aqui, gente, as provas elas cobram, na maioria das vezes, o tempo de pena e o tipo de cumprimento, que é detenção. A diferença básica aqui, tá? Para a gente não ter que entrar muito em detalhe, de reclusão e detenção é quanto o regime inicial de cumprimento. É para crimes menos gravosos, a detenção pode ser uma limitação de final de semana, alguma coisa assim, já começar num regime aberto, ser colocado em algum estabelecimento de segurança não menos avançada do que na reclusão, que é para crimes mais graves, tá? Então aqui tu tem que cuidar o tipo, tá? De pena, que é uma pena de detenção, e ela é uma pena de 1 a 4 anos, é uma pena bem menos severa, é uma pena mais branda para aquele que comete, ok? Então, o que acontece aqui, ó? Apenas o sujeito responde pela omissão perante a tortura, porque ele tinha o dever de evitar que a tortura acontecesse ou de apurar que ela aconteceu. Professor, tá teórico, me dá um exemplo, te dou um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, vamos pensar num exemplo aqui, ó. Imagina o seguinte, um delegado que se omite, enquanto seus agentes estão praticando tortura na sua frente. Imagina só a situação, o delegado, ele vai, fecha a porta da sua sala, coloca uma música bem alta e finge que não tem nada acontecendo, só se omite, enquanto os agentes estão descendo sarrafo lá nos presos. Ok? Então, o delegado que se omite quando os agentes estão praticando uma tortura na sua frente, ele vai ser enquadrado aqui. Quer outro exemplo ainda, que eu já vi cair em prova, caiu numa prova da CESP, se eu não estou enganado, em 2019, chamou muita atenção. O caso do pai que está agredindo o filho e a mãe vê e não faz nada. Não aciona Ministério Público, não o denuncia lá, por exemplo, pela lei Henri Borel, alguma coisa assim. Ou vice-versa. A mãe está agredindo e o pai, que tem o dever de cuidar dessa criança, simplesmente não faz nada. Aqui ele poderá responder pela omissão. Entende? Então, para a gente sintetizar todos esses detalhes aqui, para a gente sintetizar esses detalhes, a gente tem essas situações aqui, ó. A chamada tortura-castigo, tortura praticada por um autor que tem a vítima sob sua guarda, poder, autoridade, requer a finalidade de aplicar o castigo, e nesse caso o sofrimento ele é intenso. Para fins de prova, essa palavra vai diferenciar e vai caracterizar a tortura-castigo, tá? A gente tem aqui a tortura praticada contra a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança,
ok? Aí isso não pode acontecer desde que não esteja prevista em lei, ou seja, um comando de uma sentença, e a tortura é omissão. Quando a gente que tem o dever de não permitir ou de apurar os casos de tortura, aqui ele não o faz. Então a gente conclui dessa maneira, tá? Dessa maneira, o exemplo da tortura castigo, ele é muito mais comum, tá? É desse agente penitenciário, por exemplo, que tortura os presos, é do pai que tortura os próprios filhos, ok? Então, tu vai pegando esses bizus aí para poder ser capaz de responder essas questões aí na tua prova. Tá bom? Aí então, cuida desse detalhe. Em regra, a tortura, ela vai ser praticada mediante violência ou grave ameaça com imposição de sofrimento físico ou mental. A não ser no caso do inciso 2, que esse sofrimento ele precisa ser intenso. Aí tu vai cuidar isso na hora da tua prova. Então, muito cuidado com as questões sobre tortura. Sempre observa a descrição que for dada pelo examinador. O segredo para fazer essas provas aqui de questões que cobrem a lei de tortura é tu cuidar muito as palavras descritivas para que tu possa ser capaz de saber exatamente o que o examinador ele espera que tu responda, tá? Até porque eu trouxe um outro caso prático aqui só para ilustrar como é difícil de se identificar a tortura às vezes. Às vezes tem alguns casos, e eu vou te mostrar um caso bem real aqui, provavelmente tu vai lembrar, que aparentemente era tortura, mas não era. Muitas vezes aqui o nosso candidato, ele costuma deduzir que uma determinada situação que é apresentada na prova, ela se configura tortura. O problema, né, se tu for só com essa mentalidade, só com essa estratégia, é que por mais absurda e tosca que possa parecer a situação, por mais grave que possa ser a conduta, se não houver essa adequação do tipo penal, exatamente daquilo que configura a tortura, a gente não vai ter ele configurado. Então, por isso, não se deixe levar pela gravidade em abstrato das circunstâncias que forem apresentadas, pois o examinador ele vai usar justamente dessa tática para te induzir ao erro, fazendo que tu tipifique uma situação grave como se fosse uma tortura, quando na verdade se trata de um outro crime. Aí eu vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Tá aí na tua tela. Tu lembra desse caso aí? Lembra desse caso do rapaz que teve a testa tatuada? Eu sou ladrão e vacilão. Quem é que lembra disso? Teve uma repercussão nacional absurda, né? Teve uma repercussão nacional absurda. O Ministério Público ele denunciou uma dupla que tatuou a testa de um adolescente e excluiu a tortura. Todo mundo na época dos meios de comunicação enquadrou isso aqui como tortura. Aí vamos entender como é que foi esse caso para a gente chegar lá no resultado que o MP também entendeu. Houve constrangimento mediante violência ou grave ameaça, né? Segundo todas as versões, houve, haja vista que a vítima foi forçada a se submeter à inserção de uma tatuagem em sua própria testa, né? A tatuagem por si só causa um sofrimento, ainda mais contra a vontade. Houve sofrimento físico ou mental, a própria prática aqui de tatuagem ela é dolorosa, né? E até pelo que a gente teve, ele foi obrigado, não foi voluntário a passar por isso. Houve a finalidade de obter informação, de provocar uma ação criminosa? Não é o caso. Dessa forma, já não se configura a tortura prova nem a tortura crime. A conduta ela foi praticada em razão de uma discriminação racial religiosa? Pelo que se tem, não. Pelo que se tem foi que esse adolescente ele estava fazendo uma prática de furto, né? Momentos antes de ser pego por aqueles que o tatuaram. A conduta ela foi praticada por um indivíduo que tenha a vítima sob sua guarda, poder, autoridade ou com a finalidade de aplicar castigo? Também não, visto que o autor ele não tinha nenhum tipo de relação dessa natureza com os tatuadores. A conduta praticada contra a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança também não foi o caso, o adolescente estava solto. Então, tu pode notar que, embora a vítima tenha sido, sim, submetida a um sofrimento físico-mental, mediante a violência, a grave ameaça, isso por si só não configura tortura, tá? De acordo com a tipificação que foi
dada na Lei 9455 de 97. E se a conduta ela não se amolda perfeitamente ao tipo penal, nós sabemos que não se admite o que no direito penal se chama de analogia in malem partem, tá? Para gerar o mal para a parte, de modo que não se pode aplicar o crime de tortura a esse caso específico unicamente com base no argumento de que a gravidade justificaria o caso. E foi exatamente por essas razões, gente, que o Ministério Público, na época, ele decidiu excluir a denúncia por tortura e acabar oferecendo por constrangimento ilegal, lesão corporal e ameaça. Então, as pessoas que acabaram tatuando foram denunciadas pelo Ministério Público para responder por crimes bem menos severos do que a própria prática de tortura, ok? E aí, para a gente finalizar essa primeira parte aqui, ó, o que acontece? O que é interessante tu fazer? É interessante tu fazer o seguinte: o macete, então, é sempre pensar da seguinte forma para identificar um delito de tortura. O meio empregado se adequa à previsão legal, tem a imposição de um sofrimento físico, mental, as consequências sofridas pela vítima, né, o sofrimento físico, mental, estão alinhados com aquilo que a gente acabou de ver durante essa aula até agora, a finalidade ou motivo da conduta estão alinhados com as modalidades do delito de tortura, se encaixa em algum dos tipos de tortura, então esse é um macete que pode te ajudar. Se tu lembrar de analisar situações, principalmente nas palavras, na tua prova, eu acho bem difícil tu errar uma questão sobre tortura, até porque a legislação é muito pequenininha. Ela é muito pequenininha. Tudo bem? Vou mandar mais um pouquinho? Vou mandar mais um pouco. A gente chega agora aqui, ó, na chamada tortura qualificada. Na tortura qualificada, que eu quero que tu tenha um pouquinho de cuidado com o seguinte. A tortura qualificada, ela diz o seguinte, que a tortura em qualquer das suas modalidades, ela pode ser tipificada como uma tortura qualificada se resultar em uma lesão corporal grave ou gravíssima, ou gerar a morte da vítima nos termos do que fala o parágrafo 3º. Olha aqui, ó. Se a tortura resulta, ela acaba gerando uma lesão corporal, lá no artigo 129 do Código Penal, de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. E se ela resulta a morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então aqui nós temos uma situação de qualificadora. Isso aqui é bem importante, tá? Aqui nós temos uma situação qualificadora, que somente vai ocorrer quando houver, por meio da tortura, em razão da tortura, a produção do resultado de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aí você vai aqui ter uma qualificadora e a pena já vai ser de 4 a 10 anos, ou se resultar na morte, já vai ser uma reclusão de 8 a 16 anos. E aí é o que a gente chama no direito penal de crime pré-doloso, né? Quando a tua intenção era praticar um crime menos grave, mas tu acaba cometendo, o resultado que tu gera é de um crime mais grave. É o famoso crime pré-doloso ou pré-dolo. Ok? Então aqui nós temos a tortura na modalidade qualificada. E aí eu desenhei para ti aqui, ó, tortura, regra geral, reclusão de 2 a 8 anos, a tortura omissão, detenção de 1 a 4 anos, a tortura qualificada, se gera lesão corporal grave ou gravíssima, a reclusão de 4 a 10, e se resulta a morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Aí o próximo slide agora é algo que eu preciso que tu não confunda, porque a gente tem a tortura qualificada, que são por meio das qualificadoras, que aumentam aqui, e a gente tem nesse parágrafo 4º uma situação de majorante, ou seja, que aumenta uma pena, mas não a qualifica. Majorante não é a mesma coisa que qualificadora, ok? Então toma esse cuidado. Majorante não é a mesma coisa que qualificadora. A majorante são situações que,
se encaixam, elas geram um aumento da pena base. A qualificadora não, a qualificadora ela tem, em razão da qualidade do crime que foi cometido, da forma como o crime foi cometido, ela já por si só aumenta e tem uma pena diferenciada da base. Tudo bem? Então aqui é a tortura majorada. E o parágrafo 4º fala o seguinte, ó, que aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Isso aqui é muito delicado para provas, tá? Muito delicado para provas, porque o que as bancas fazem? Elas acabam tentando te confundir que o caso de majorante são crimes de tortura cometido contra agentes públicos. E aqui não está falando contra, não. Aqui é quando o próprio agente público comete o crime de tortura. Isso aqui é uma forma de majoração de pena. Então, quando o crime de tortura é cometido por um agente público, ok? Inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Já vi prova botar lá 70, já vi prova botar 80. Já vi prova botar 55, então tu vai cuidar essa majorante aqui. E se o crime é cometido mediante sequestro, antes de cometer a prática da tortura, o sujeito ainda sequestra a pessoa, tá? Então essas causas aqui de aumento de pena, elas também podem ser aplicadas lá na tortura qualificada, como é o caso da tortura omissão, se for o caso, tá? Então toma esse cuidado, aqui é majorante. Aqui, mesmo que seja tortura qualificada, se for cometida por um agente público, vai ter a qualificadora e vai ter a majorante também. Ok? Aí vamos fazer algumas definições para que vocês não tenham dúvidas e o material fique bem completinho, para que eu possa ficar bem tranquilo que eu passei tudo aqui para vocês sobre a lei de tortura. Vamos conceituar agente público. Como a lei de tortura ela não traz esse conceito, a gente vai beber da fonte lá do Código Penal. A gente vai pegar o artigo 327, que conceitua funcionário público para efeitos penais, ó. Aqui, ó. Funcionários públicos para efeitos penais. Então é todo mundo, mesmo que passageiramente ou sem remuneração, exerce um cargo ou função pública, tá? Então aqui entra concursado, entra cargo em comissão, entra jurado, entra mesário, entra todo mundo aqui que de alguma maneira esteja exercendo um cargo público, tá? Que de alguma maneira tenha esse vínculo. Inclusive tem o funcionário público por equiparação, que trabalha por uma empresa paraestatal, que exerça um cargo, emprego ou função numa paraestatal, por exemplo, uma Petrobras, uma Caixa, por exemplo, e que trabalha numa empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para exercer uma atividade típica da administração pública. Isso aqui é direito penal, tá? Mas como eu quis deixar o materialzinho completo, só para te mostrar que esse carinha aqui, ó, esse agente público, ele está no conceito aqui do artigo 327 do Código Penal, tá bom? Prof, quem é criança? Bom, a gente entende como criança nos termos do ECA, lá no artigo 2º do ECA, entende-se o menor de 12 anos, tá? Então, do 0 aos 12 anos incompletos, tu é considerado ainda uma criança. E a partir dos 12 até os 18 anos incompletos, tu vai ser considerado um adolescente, ok? E quanto à majorante aplicável para a tortura praticada contra gestante, entende-se que o autor deva ter ciência da gravidez. Aqui é uma informação mais avançada, para uma prova mais de nível superior, uma polícia civil, por exemplo, alguma coisa assim, tu já pode ser convidado a responder uma questão mais desse nível. Olha só, parágrafo 5º, ainda da nossa lei de tortura, que é a situação de perda do cargo, tá? Vamos dar uma olhada na situação de perda do cargo. A situação de perda do cargo é o seguinte: a lei de tortura ela prevê uma consequência específica para o agente público que comete a tortura, tá? Que é uma das nossas majorantes. Parágrafo 5º diz que a condenação ela acarretará a perda do cargo, função ou emprego público.
e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Olha só que interessante isso aqui, ó. Então o sujeito ele foi condenado lá a 8 anos, por exemplo, tá? A 8 anos, ele vai ficar interditado, ou seja, impossibilitado de exercer o seu cargo ou qualquer outro cargo público pelo dobro do prazo, ou seja, 16 anos. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de efeito extrapenal. Efeito extrapenal, o efeito administrativo da pena. Ou seja, sai do campo do direito penal, foge da esfera do direito penal e afeta outras áreas. Nesse caso aqui, afeta principalmente a esfera administrativa. Ok? Então, toma cuidado com isso, tá? E aí, nesse caso aqui da perda do cargo, tanto o STF, Supremo Tribunal Federal, quanto o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, eles têm entendimento no sentido que esse efeito da condenação aqui da perda do cargo é automática, tá? Não, é automática. Dessa forma, não precisa vir uma motivação específica, não. Só pelo fato do servidor público ter praticado o crime, esse efeito aqui já é automático, só precisa vir registrado na sentença, tá? O juiz só precisa, ao aplicar a sentença, só deixar expressamente esse efeito constando, mas isso aqui já se considera pelos tribunais superiores como um efeito automático, uma consequência extrapenal administrativa automática para o sujeito que comete. Tá bom? Prof, cabe fiança, graça ou anistia na tortura? Bom, isso aqui a própria Constituição já tinha resolvido, tá? Aí vem o parágrafo 6º aqui desse nosso artigo 1º da Lei de Tortura e já só repete. A Lei 9455, ela prevê o seguinte, que o crime de tortura, ele é inafiançável e ele é insuscetível de graça ou anistia, tá? Tal previsão decorre da própria norma constitucional falando sobre a tortura. E aí tem um detalhe importante. Nesse sentido, o entendimento do STF é que, apesar da omissão do legislador, o crime de tortura também não é suscetível de indulto, porque aqui ele não fala indulto, ele está falando só de graça ou anistia. Mas o STF também entende que não é suscetível, ou seja, não pode ganhar indulto o torturador. Haja vista que o instituto do indulto é a modalidade coletiva de graça. Tá? É a modalidade coletiva da graça, olha só. Então, dessa forma, não cabe a concessão da graça, que é o perdão do presidente da República para um indivíduo de maneira única, assim como não há o que se falar em indulto, que nada mais é do que uma graça coletiva, tá? Então, não cabe para crime de tortura fiança e não cabe graça, anistia e nem indulto, que é o famoso mnemônico que a gente utiliza para memorizar os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, é o TTTH, que vai ser a tortura, vai ser o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os hediondos, né? Os crimes hediondos, inclusive a tortura é considerada pela lei dos crimes hediondos como um crime hediondo. A tortura é um crime hediondo também. Ok? Professor, qual que é o regime inicial de cumprimento da pena do agente que comete a tortura? Tá aqui, ó, parágrafo 7º fala. O regime inicial de cumprimento, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese, né, do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Lembra do caso da tortura de omissão, que é o único caso de detenção, que aí o regime inicial de cumprimento mais ameno, menos severo, mais brando, né? Então, o parágrafo 7º aqui do artigo 1º da nossa lei define que o condenado por delito de tortura, salvo na modalidade de omissão, ele deva iniciar o cumprimento da sua pena sempre no regime fechado. A jurisprudência ela não reconhece a validade
de tal dispositivo. Aqui na prática tem uma grande divergência, tá? Tanto o STJ como o STF, eles já se posicionaram que não seria obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie no regime fechado propriamente dito, mas isso aqui é na prática, tá? Aí tu vai fazer o seguinte, o meu conselho é tu dar uma pesquisada no nível da prova que tu for fazer e qual é a composição aí, os entendimentos da banca que tu vai se submeter à avaliação. Dá uma pesquisada principalmente no entendimento da banca, ok? Mas se tu vai para uma prova fechadinha nos termos da letra da lei, é isso aqui, ó. O regime inicial de cumprimento é o fechado, exceto para a modalidade de tortura ou omissão, que aí vai ser detenção. Aí pode ser um regime menos severo. Tudo bem? E para a gente ir para o último tópico aqui, tem o artigo 2º, que fala da questão da extraterritorialidade, tá? Que a própria lei de tortura, em razão da gravidade dos delitos que ela carrega, ela apresenta duas situações em que a nossa lei brasileira ela vai chegar, ela vai gerar efeitos, ela vai alcançar condutas praticadas fora do território nacional. Olha só o que fala o artigo 2º. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Nós temos duas situações aqui, ó. A situação número 1 é o seguinte: é um brasileiro ou uma brasileira que está nos Estados Unidos, que está na Rússia, que está em Israel, que está na Argentina, que está no país que for, e neste país ela é vítima de um crime que aqui no Brasil é tipificado como tortura. Ela é exposta a uma situação prevista aqui na nossa lei de tortura. Esse crime vai ser tratado como aqui se no Brasil tivesse sido cometido. Tá aqui, ó. O disposto nessa lei vai se aplicar quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira. Então, o brasileiro que estiver fora do nosso território e está num outro território e é vítima de um crime que se configure como de tortura pela nossa lei, será protegido pela nossa lei brasileira. Tá bom? E encontrando-se um agente em local sob jurisdição brasileira, que é o seguinte, aqui é quando alguém comete um crime de tortura em um outro país e foge para o Brasil. O Brasil, em razão dos acordos, em razão da busca da solução dos conflitos a nível mundial, vai aplicar a lei de tortura ao sujeito que fugiu para cá e que havia cometido a tortura fora do território brasileiro. Então, encontrando-se o agente em local sob a jurisdição brasileira que tenha cometido a tortura fora, responderá nos termos da lei de tortura. Tudo bem? Tranquilos, né? Se tu pegar esses detalhes, se tu ficar de olho nesses detalhes, dificilmente tu vai ser pego aqui por uma questão de tortura, tá, gente? Porque realmente é uma, duas questões, quando no máximo das provas que vão te cobrar, e elas são sempre as clássicas, são sempre as mesmas. Então, se tu tomar cuidado, tu tiver atenção nas palavras, tu vai garantir esses pontinhos preciosos aqui pela lei de tortura. Tá bom? Vamos fazer algumas questões? Vamos lá? Vamos resolver algumas questões aqui para a gente testar se ficamos bem, tá? A primeira questão é a seguinte, estilo CESP. Olha só, com base na lei antitortura e na lei de abuso de autoridade, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Um servidor público federal, no exercício da atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de preso em virtude de excesso na imposição de disciplina, com a mera intenção de aplicar,
medida educativa sem lhe causar sofrimento. Assertiva. Nessa situação, o referido agente responderá pelo crime de tortura? Será que nesse caso aqui o agente ele responde nos termos da Lei 9455 de 97? Perceba que o sujeito ele quis dar disciplina, quis dar corretivo aqui no preso, tá? Mas a mera intenção dele era aplicar um corretivo, sem lhe causar nenhum tipo de sofrimento, ou físico ou mental. Gente, embora a situação do agente ela seja bem questionável aqui, tá? Em diversos aspectos, a conduta ela não se amolda perfeitamente nos termos e nas previsões da lei de tortura. De modo, né, que a gente não consegue caracterizar com perfeição, a gente não consegue enquadrar com perfeição o tipo. Então, do contrário, a gente não consegue falar em crime de tortura aqui, principalmente por esse detalhe, porque o objetivo não foi causar o sofrimento físico ou mental. Então, por isso, esse nosso gabarito aqui é errado, tá? Então, você tem a justificativa aí que foi dada pela própria banca na época, a qual a gente concorda. Tá bom? Questão número 2, também estilo CESP aqui, ó. No que diz respeito à legislação penal extravagante, segundo o entendimento do STJ e do STF, julgue o item. A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, da função, do emprego e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Olha só que interessante aqui o que a CESP fez, ó. Nesse caso aqui bem específico, que tu encontra lá no parágrafo 5º do artigo 1º, caso que é cometido, né, por um agente público, ele perde o cargo, emprego ou função e ele fica interditado para exercer pelo dobro e não pelo triplo. Em razão disso, gabarito aqui tá errado, né? A condenação aqui e a interdição vai ser pelo dobro do prazo da pena aplicada. Perfeito? A nossa última questão tá aqui, ó, para você treinar uma questão de agente socioeducativo, tá? Também bem comum de cair isso aqui. Sobre o crime de tortura previsto na Lei 9455, é correto afirmar que o crime de tortura aceita fiança, gente? Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é básico. É inafiançável, insuscetível de graça, anistia, a gente viu até indulto, né? A gente viu até indulto. Pode ser anistiado? Não, é insuscetível de graça, anistia e indulto. Não pode ser praticado por agente público? É claro que pode, tá? É claro que pode, sim, inclusive é uma qualificadora. A pena é aumentada se cometido contra criança e adolescente. Opa, tem uma coisa interessante aqui, vamos só confirmar. A pena é diminuída se cometido mediante sequestro? Não, né? A pena é aumentada. Então, o gabarito aqui é a letra D. De fato, a pena é aumentada se for cometido esse crime contra uma criança e adolescente e também como um deficiente, como uma gestante, por exemplo, contra um idoso acima de 60 anos, né? Você percebeu como vai baixando o nível da questão de acordo com o cargo, com todo respeito ao cargo, mas uma prova CESP, ela deu uma dificultada e aqui uma questão de um cargo que é mais de entrada, como agente socioeducativo, ela já vem bem mais tranquila, bem à letra da lei. Não é nem que seja, né, muito simples, muito mais fácil, mas é mais a letra da lei, é mais o texto seco da lei, né? Então aqui no material tu tem todas as justificativas aí. Beleza, gente? Então assim, ó, absolutamente tudo, sem exceção, absolutamente tudo que tu precisava saber para responder qualquer questão sobre a lei de tortura na tua prova de concurso público, nós vimos nessa aula, tá? Essa aula ficou muito incrível, essa aula ficou muito completa. Em uma horinha aí a gente acabou destrinchando tudo que tu precisava saber para fins de prova, tá? Então agora é o seguinte, revisa essa aula vai ficar gravada aqui no meu canal no YouTube para quem quiser assistir depois.
lá no Clube do Concurseiro, vai ficar gravada também. E lá no clube eu vou deixar esses slides todos anotados e também a lei de tortura toda grifada e esquematizada que eu já tinha mandado para vocês. Tá bom? Então, eu sou o professor Eric Salmeirão, muito obrigado por ter acompanhado. Inscreva-se no canal, é nosso canal novo, o canal antigo acabou sendo hackeado, tá? Peço a gentileza que se inscreva no canal para dar essa moral. Se possível, fazer uma selfie, tira aí uma fotinho, posta lá nos stories e me marca, Prof. Eric Salmeirão, ajuda bastante. E se tu quiser avançar nos estudos comigo, gostou da metodologia, gostou da forma como eu explico os conteúdos, quer estudar constitucional, administrativo e outras leis especiais como essa, eu estou deixando abaixo aqui do título da aula os links para te conhecer o Clube do Concurseiro, tá? Tem um link direto de matrícula e tem um link para falar com a gente lá no suporte do WhatsApp. Se tu quiser bater um papo, tirar alguma dúvida sobre o clube, tu tem 7 dias de garantia, pode fazer tua matrícula bem tranquilo, que tu tem 7 dias para testar. Se tu não gostar, é só apertar um botão lá na tua conta que tu tem direito ao reembolso, que é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então lá tem português, matemática, raciocínio lógico, informática e legislação, toda ela nesse estilo aqui comigo. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado por hoje. Bons estudos, boa revisão. Espero que tenham gostado, principalmente espero que tenham entendido. A gente se vê numa próxima aula, tá bom? Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.